Que a paz esteja convosco, Deus abençoe a todos. E hoje eu quero ler aqui o versículo 24 em diante do capítulo de 1 de João, que diz assim: E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram e disseram: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem, este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem, o qual foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. Eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João testificou dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ah, nessa passagem, nesse pedaço do texto, João fala de como ele reconheceu Jesus, né? Qual foi o sinal de ele reconhecer Jesus. E ontem nós falávamos sobre a certeza de quem nós somos. A igreja hoje, ela também tem um papel muito semelhante daquele que João Batista fez, não é? É quase um trabalho da igreja anunciar que Jesus vem, né? Mais uma vez, a gente sabe que ele já veio uma vez, foi morto, ressuscitou e foi elevado aos céus e prometeu voltar, né? Prometeu vir do céu para buscar um povo que ele chama de remido, né? Um povo especial, zeloso e de boas obras. Mas João, ele chamava e ele sempre dizia: Olha, tem alguém que é mais importante do que eu, né? A igreja tem grandes pregadores, tem pessoas muito boas dentro da igreja, e nós precisamos entender que nós somos só o intermediário. A nossa função é pregar o arrependimento para que as pessoas possam se achegar, né, ao cristianismo e aí Deus fazer a obra que quiser na vida dessas pessoas. Nós podemos batizar com água, é o nosso dever batizar com água como símbolo ah, da conversão de todo ser humano. É uma confissão pública, né, das pessoas, dos novos convertidos, ao batizar, eles estão confessando publicamente que reconhecem que são pecadores e que precisam de Jesus. Só que a obra de transformação, às vezes nós da igreja queremos fazer ela pelos nossos meios, vamos colocar assim, de uma forma humana, né? E aí a gente fica jogando doutrinas, conceitos, valores. ah, Tem uma palavra que eu não gosto muito, mas faz um pouco de sentido, que é os usos e costumes de uma igreja e criamos método, né? Não pode orar ajoelhado, não pode orar em pé, tem que orar com uma perna só. Enfim, nós temos tantas coisas que a gente cria para que essa transformação venha, né? Não somos metodistas, né? Não é a visão metodista não era essa, mas nós vamos criando, né? Coisinhas para as pessoas transformar. E aí eu crio um padrão, a igreja cria um padrão, né? Então, para ser crente tem que ser assim ou assado. Mas se eu fosse criar, preste atenção, eu nunca pensei em fazer isso. Mas se eu fosse criar um padrão, claro que eu não criaria o padrão da barba, né? Minha barba ela não cresce, fica só aqueles pelinhos ralos. Qualquer dia vocês vão ver aí, né? Ela não cresce, ela não tem volume. Eu não poderia congregar nessas igrejas, né? Que você tem que ter barba. Ah,
se tivessem os cabelos maiores, pode ser que eu até me adaptaria bem. Mas a gente tem padrões que as pessoas criam, né? Tem igreja, por exemplo, que você tem que usar o terno. Algumas não poderiam, né? Tem aqueles ternos que tem aqueles cortezinhos atrás. Já teve igreja que proibiu aquilo, dizendo que aquela abertura do terno era do diabo, né? Então, as pessoas criam isso, criam esse método e elas acabam transformando as pessoas não em adoradores de Deus, mas a servos fiéis, que não é errado a princípio, né? A princípio não é errado, mas a servos fiéis àquele ministério, àquela igreja. E às vezes eu consigo trazer uma pessoa até a igreja, mas eu não consigo fazer com que ela vire um discípulo de Jesus, porque antes de ensinar o evangelho, porque antes de ensinar a palavra de Deus, o que eu ensino são os padrões que eu criei para a igreja, não é? Então aí fica muito difícil, porque às vezes é uma coisa discorde da outra, né? Então a gente tem que entender isso. Eu levo a pessoa, né, a pregação, o evangelismo, a gente leva a pessoa a tomar conhecimento de que ela é uma pecadora e que ela precisa se converter para herdar a vida eterna. Isso não é uma teoria da igreja evangélica, né? Nós não abrimos uma igreja, né? Um grupo social e dissemos assim, ó, agora nós vamos pregar que precisa da conversão e do batismo para serem salvos. Isso é uma regra bíblica, né? Jesus falava sobre essa necessidade, quem crê e for batizado. Então, não é um padrão humano isso, né? É uma coisa que o próprio Deus estabeleceu e como fiéis a Deus a gente tem que ensinar também. Você tem que crer e tem que ser batizado, né? Só que a transformação, ela vem por onde? Pelo Espírito Santo. Batizar na água, né? A gente vê que muitas igrejas têm os seus métodos e aí não cabe a mim hoje aqui discutir isso. Mas a palavra batismo quer dizer imergir, né? Batizar é você colocar a pessoa, mergulhar toda, né? Envolver plenamente ali na água. Então, a forma correta é você mergulhar a pessoa dentro da água, imergir ela naquela situação. E aí, João diz que o nosso batismo é com água, né? O homem pode batizar com água. Então, eu sou pastor, se você se converter e realmente quiser mudar de vida e passar a crer que Jesus é o único salvador da sua vida, então a gente pode te batizar. Só que isso não vai dizer que você já vai sair da água mudado. Você não vai sair da água transformado. Isso é um processo. Você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que orar, você vai ter que ir mudando. Algumas coisas você consegue mudar, mas a grande transformação ela vem pela obra do Espírito Santo. Então você tem que se aproximar, né? Tiago fala isso. Ele fala: achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós outros, não é? Então, quando você vive longe do Evangelho, não é? Em outra religião, não sei, eu não tinha religião, mas você vive longe do Evangelho. E aí você aceita o Evangelho, se batiza, são passos que você dá em direção a Deus, a chegar a Deus, né? Como o Tiago diz, a chegai-vos a Deus. Então você está indo e ele vai cumprir a sua parte, que é vir ao seu encontro. E aí ele vai mostrar para você tudo o que você precisa mudar. A gente está fazendo um estudo sobre a Igreja de Cristo, e é uma coisa muito interessante você olhar para a Igreja de Cristo, que na atualidade nós temos uma diversidade de igrejas com teorias, com filosofias, com teologias, que muitas vezes chegam a ser contrários entre si. E não pode haver isso, né? A Bíblia diz que nós devemos falar todos uma mesma coisa, porque existe uma só fé, um só Senhor, e a gente precisa então ter uma unidade. Paulo diz falar todos uma mesma coisa. Mas aí a gente vê que tem essas divisões, né, de como Deus fará essa obra dentro de nós. A verdade é que tudo que você precisa saber dessa transformação está na Bíblia, né? E a Bíblia, ela vai ser para você o seu termômetro. Por exemplo,
o quanto eu sou cheio do Espírito Santo, o quanto a presença do Espírito Santo está em mim. Eu olho o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Temperança, domínio próprio, né? Bondade, benignidade, mansidão. Contra essas coisas não há nenhuma lei. Mas se eu sou uma pessoa iracunda, se eu sou uma pessoa que a gente vê muitas pessoas assim que reclama de tudo, resmunga de tudo. Vai na fila do banco, resmunga, na fila do hospital, resmunga, fala mal do governo, fala mal do vizinho, fala mal das pessoas. Essa pessoa, ela não tem tanta intimidade assim com o Espírito Santo. Talvez ela ainda não foi batizada, né? Talvez ela esteja andando ali pertinho, tentando conhecer. Ela não foi batizada ainda dentro do Espírito Santo. Ela só está à margem ali, às vezes conhece um pouco, mas ela tem que permitir isso, que é uma outra verdade. Deus, ele não vai mudar você sem que você permita, né? Dentro da igreja, você pode encontrar aí crente com 10, 20, 30 anos que sofre da síndrome de Gabriela, né? Por quê? Porque elas nunca deixaram Deus fazer uma obra. Elas são assim, elas gostam de ser assim, elas têm orgulho de ser assim, e Deus não tem como fazer uma obra, né? Não é que ele não tem porque não há poder, é porque ele respeita a decisão da pessoa. Ele respeita se você quer ou não que ele faça uma obra na sua vida, não é? Se você quiser, enquanto for bom, se você buscar, você vai achar, não é? Mas se você o deixar, ele também vai te deixar, porque ele não quer que você seja obrigado. Então ele não vai mudar você sem que você permita. Ele não vai te transformar sem que você queira, não é? Porque tem gente que não quer. Eu lembro uma vez que eu sou solicitado para ajudar alguém a ir para uma casa de recuperação, e aí a gente foi conversar com a pessoa para saber se ela realmente queria, né, se tratar, se queria realmente ah, ir, né, fazer o tratamento, porque na verdade assim, às vezes quem trabalha com casa de recuperação sabe disso. Às vezes você tem que fazer uma triagem, porque a pessoa quando ela passa muito dia drogado, que ela começa a estar com a vida destruída, o que que acontece? Ela fala que quer mudar, né? Porque está com sono, porque está cansado, o cérebro não está funcionando muito bem, então ela diz que quer mudar. Só que quando ela passa 2, 3 dias dormindo, ela se recupera, então ela já quer parar, já fala que está bem e por aí afora, né? Então fica meio que complicado tudo isso. E aí eu conversando com ela, perguntei, olha, que legal, né, que você falei, né? Que legal que você quer mudar e tal. E ela disse para mim o seguinte, não, pastor, eu tô indo lá, né, porque eu quero parar com o crack é ruim, mas eu não quero parar de dar meus doisinhos na maconha. Eu falei assim, mas você não vai conseguir, não é? Porque uma coisa está associada à outra. E se você não largar todas as drogas, não tem como você parar só com uma. Isso é uma armadilha que você vai armar contra você mesmo. Ela falou assim, não, mas eu consigo sim, né? Eu só vou parar com o crack, mas a maconha não. A maconha, minha mãe já sabe que eu não vou parar, não é? É aquela negociação. Então a pessoa, às vezes ela procura, né, nos enganar, vamos colocar assim, né? Porque ela vem com uma conversinha fiada de que quer mudar e tal, essas coisas, mas no fundo ela não quer. No fundo o que ela quer é só um alívio momentâneo. Então, isso acontece muito dentro das igrejas. Talvez você conheça pessoas que estão na igreja há muito tempo, têm um comportamento agressivo, têm um comportamento murmurador, têm um comportamento negativo, né? Aquelas pessoas pessimistas, porque elas não deixam Deus fazer uma obra na vida delas e elas então nunca vão ser mergulhadas nessas águas do Espírito Santo, nunca vão, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, e às vezes não são escolhidos por causa da dureza do coração. Por exemplo, hoje eu tenho 51 anos de idade e descubro a cada dia que existem mais coisas que precisam ser mudadas. A gente muda um pouco aqui, a gente muda um pouco ali, e aí a gente acha, puxa, estou quase chegando, e aí você descobre que não. Você descobre que ainda tem mais coisas que você precisa tratar, que você precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. Então é uma obra contínua, não é? É uma obra contínua. A definição de perfeito
é feito totalmente, é quando está completo, então não está perfeito. E nós somos imperfeitos ainda. Graças a Deus, Deus está nos modelando, né? Como o exemplo do oleiro. Ele começou a obra ali, está fazendo vaso, está modelando, e depois tem mais uns processos que a gente tem que passar para ficar perfeito, para ser acabado. Então Deus está fazendo isso conosco. Agora nós precisamos deixar que isso aconteça em nós. E como é que Deus vai fazer então essa obra na nossa vida? Como é que eu vou mergulhar, vou ser batizado no Espírito Santo? Primeiro você vai ter que conhecer Deus, né? Falei ontem. Você tem que conhecer Deus. Você tem que ter um tipo de relacionamento com Ele. Não existe um outro jeito de Ele mudar você se você não estiver perto dele. E aí, para você entender isso, é uma coisa muito bacana que a gente vê, que talvez Darwin, olhando para isso, criou a teoria, né, da evolução, porque a gente é mesmo parecido com macaco, a gente imita, né? Se você vai trabalhar com um baiano, por exemplo, né, que tem um sotaque todo puxado, que fala manhinha, mixim, né, e outras palavras que eu não lembro agora, se você trabalhar muito tempo com essa pessoa e essa pessoa manter esse sotaque, de repente você pega falando igual ele, né? Algumas palavras dele, porque você está perto dele no cotidiano e ele vai te influenciar. Se você trabalhar com um gaúcho, talvez as palavras não sejam essas, né? Seja white, né? Tem aquele sotaque do sul. Então a gente acaba pegando. Por quê? Porque a gente vive junto, né? Eu estava conversando outro dia com a minha esposa, a gente estava olhando uma página social e aparece uma reunião numa igreja e tem uma garotinha lá que fica cantando um funk, dançando, né? Uma dancinha de um funk, né? Dentro da igreja, a menina ali. Mas por que que ela fez aquela dancinha ali? Porque ela convive com isso, né? A gente tem, por exemplo, duas páginas sociais na internet que elas são muito voltadas para isso, né? Para que se divulgue essas dancinhas, crie esses trends aí, né? E aí, então, se a pessoa fica olhando direto, constantemente, a gente acaba pegando aquilo, né? Os passinhos, os gestos, né? Sei lá, quanto mais você viver perto de alguma coisa, mais tendência você tem a se apegar àquilo. Então, se você começar a caminhar com Deus, se você começar a ler Bíblia, né? Caminhar com Deus, você vai precisar da Bíblia. Ouvir pregação, estudar sobre a igreja, estudar sobre o que é uma vida espiritual com Deus, você vai começar a ter algumas coisas que vai começar a mudar automaticamente, né? Por exemplo, eu quando cheguei na igreja, eu bebia, né? Bebia exageradamente. Podia dizer que eu tinha um problema muito grande com bebida. Mas aí a gente começa a ir para a igreja e a gente começa a mudar. Por quê? Porque os irmãos da igreja não bebem, não é? Então, a gente não vai beber sozinho. A gente acaba tendo vergonha de beber perto dos irmãos, de ir para a igreja bêbado, fumar, né? Os irmãos da igreja não fumam. Você começa a ir para a igreja, automaticamente, se você fuma, você vai reduzindo, porque você não vai fumar toda hora, porque tem sempre um irmão que te vê, tem sempre alguém que passa por você, e você vai começar a se envergonhar, você vai parar de fumar, as roupas vão mudar, né? Se você usa um certo tipo de roupa que tem, por exemplo, expressões de um outro ser que não seja Deus, que seja assumidamente, né, declarado contra Deus, se você tem roupas que insinuam a sexualidade ou com palavras ofensivas, você vai acabar mudando isso. Por quê? Porque você está indo para a igreja, você está lendo a Bíblia, você está entendendo que essas coisas não são legal, que não faz parte do convívio de Deus, né? E você começa então a mudar, a se transformar por causa disso. Então essa obra ela vem de você andar com Ele, né? Quanto mais perto de Deus você tiver, menos coisas do mundo vai haver em você, né? A sua natureza, a mortal, humana, ela vai deixando de existir naturalmente. E aí, tem alguns passos muito importantes nisso? Tem. Se você ler outra descrição do outro evangelho, acho que é Lucas, se eu não estiver enganado, as pessoas, Lucas diz que João estava batizando, as pessoas vinham, Lucas ou Mateus,
as pessoas vinham vindo até o batismo e ele percebeu que algumas não queriam mudar, né? Talvez Deus tenha revelado para ele. E ele disse o seguinte, ó, quem, né, apartai vós, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque ele começou a entender que o motivo de eles estarem indo não era querer mudar, era só ser batizado para não passar pela ira futura, para não ser lançados no inferno por causa do pecado. Então, é no engano que havia. Hoje existe muito disso, as pessoas vão para a igreja achando que o fato de estar na igreja livra elas de ir para o inferno, achando que porque tem um título, uma credencial de evangélico, ela está livre, isento do preço do pecado, né? E aí ela vive de qualquer maneira, porque ela só quer estar ali para garantir para ela, segundo a visão dela, essa questão. Então, João não batizou esse. A igreja hoje, infelizmente, ela não analisa isso. Nós não temos controle sobre isso. Na verdade, também acho que Deus não quer que a gente tenha, para que a gente não acabe com poder demais, não é? Só que a gente precisa ver a conduta das pessoas, não é? Se ela quer realmente mudar. Antigamente era muito mais fácil os apóstolos perceber isso, porque se você aceitasse Jesus ou o Evangelho antigamente, você automaticamente colocava sua vida em risco. Hoje é meio que modinha, né? A gente ser evangélico, temos tanta gente que faz tanta coisa aí, diz que é evangélico. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Mas deixa eu falar um passo muito importante. Eu vivi muitos anos dentro da igreja pensando que o mais importante, né, que o ponto de partida da igreja, da conversão, era o amor, não é? E hoje eu sei que eu estava enganado. O evangelho na minha vida, na sua vida, ele começa pelo perdão. Pelo perdão. É a coisa mais importante para você. É perdoar. Não é? E por que é o mais importante perdoar? Porque depois, quando a gente for falar da oração que Jesus ensinou, e eu espero em Deus que um dia a gente fale, a gente vai perceber que Jesus condicionou o perdão. Né? É uma promessa, ele prometeu nos perdoar, mas ele condicionou isso. E ele condicionou da seguinte forma: se vós perdoardes, Deus perdoará vocês. Olha só, se vós perdoardes. Se vós não perdoardes, não tem. Está na Bíblia isso, viu, irmãos? Pega a oração do Pai Nosso, referência embaixo lá em Mateus. Não tem como Deus perdoar você. E se Deus não te perdoa, todo o seu relacionamento religioso é um engano, é um engodo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem uma divisão entre nós e Deus. Essa divisão, ela só é quebrada quando eu perdoo de coração e verdadeiramente a quem me ofendeu. A quem me ofendeu. Então, ponto 1, né? Você que quer ser um crente verdadeiro, se você ainda não tem nenhum contato com a religião cristã, se você não conhece nada sobre o Evangelho, também vai servir para você, né? Mas o ponto 1 e o ponto principal é você parar, olhar para a sua vida e saber se você quer mudar. Saber se você quer viver com Deus. Porque é difícil, né? É uma escolha difícil, porque se você quiser realmente andar com Deus, se você quiser mesmo servir a Deus, a primeira coisa que você vai ter que fazer, né, para chegar a essa vida com Deus, é parar e olhar para o seu coração, não é? E perceber se ele é limpo, se você não tem nada contra ninguém, ou se você precisa perdoar quem te ofendeu. Você precisa olhar para si e perguntar se você não tem mágoa dentro do seu coração, se você não tem desejo de vingança. Esse desejo de vingança é fácil você perceber, né? Porque às vezes, vamos pegar aí, vai, uma situação para ilustrar, tá, irmãos? Não vou dizer que é isso, não, nem vou colocar coisas que sejam real, assim, ou tenham possibilidade real na minha vida. Mas vamos supor que 15 anos, 16, a gente vivia no afã do rock and roll e banda punk, muito
básico ali, o rock and roll, né? Notas básicas de guitarra, de baixo e de bateria, e alguém com bastante sede de erguer a voz para cantar, você não precisaria ter muito talento. Talvez ali eu me encaixasse, mas agora já foi esse exemplo mesmo. E vamos supor que eu tinha uma banda, que eu nunca tive, mas vamos supor que eu tivesse uma banda e que eles tivessem me excluído dessa banda e colocado alguém lá que tivesse uma voz melhor, que tivesse uma entonação melhor. E aí eu olhasse hoje e dissesse assim, caramba, hein? Se eu tivesse oportunidade, eu acabava com aquela banda, eu tirava aquele baixista que foi ele que começou a, a, a me perseguir, sabe? Eu tenho uma reação contrária à pessoa que me feriu, eu tenho uma reação contrária a uma situação que eu passei, então isso é porque eu ainda tenho um desejo de vingança dentro de mim. E a gente tem que se libertar disso, né? Porque senão a gente não encontra o perdão. Se eu não encontrar o perdão, tudo o que eu fizer é apenas uma, um ritual religioso, sem valor para Deus. Se eu não for capaz de perdoar todas as pessoas, o batismo, que é o segundo passo, né? O batismo, que é o segundo passo, para que eu me achegue mais a Deus, também vai ser falso. Então, ou seja, toda a minha história será falsa. Existem pessoas dentro da igreja hoje que elas têm coragem de esbravejar seu ódio contra pessoas. Ela tem coragem de esbravejar a sua intolerância contra pessoas. Ela tem coragem de dizer que alguém a feriu e que ela cortou o relacionamento. Mas não quero mais saber, não sei o quê. Gente, isso não é cristianismo, tá? É bonito você pregar isso na igreja, é bonito que quem não te ajudou vai se arrepender. Já é um sentimento de mágoa isso, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vai na bênção vai se arrepender, já mostra que você tem aí uma mágoa e que você espera que isso aconteça. Então, até esquece isso, meu irmão, né? Mas os testemunhos que a gente ouve dentro de algumas igrejas são esses. Ah, irmão, Deus me honrou. Aquele que falou mal de mim teve que me ver. Irmãos, eu a minha vida não está relacionada a pessoas, né? Eu tenho que respeitar e amar as pessoas que Deus colocar na minha vida. Mas o que elas fazem contra mim não impede o meu ministério. E nem pode impedir. As pessoas elas vão ser usadas para me ferir, elas vão ser usadas para me magoar, vão fazer coisas que vão me entristecer, mas eu não posso carregar mágoa dentro de mim, porque senão eu me separo de Deus. Então, todos os dias, eu preciso olhar para mim e saber como é que está o meu coração. Se ele está limpo, se ele está puro. E quanto mais eu tiver mergulhado no Espírito Santo, imerso no Espírito Santo, menos vai ser menos difícil eu perdoar. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai habitar em mim, vai preencher a minha vida, vai preencher o meu coração, vai preencher os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. E se eu estiver cheio de Deus, eu não tenho lugar para mágoa. Não tenho. Eu não tenho lugar para rebeliões e coisas assim, tá? Então, se você quer ser alguém batizado no Espírito Santo, ou imerso, envolvido, tomado pelo Espírito Santo, você tem que fazer essas análises, não é? Não é só falar em línguas, não é só ter revelações, isso são dons do Espírito, é bom que você busque. Paulo nos aconselha a buscar os melhores dons, mas isso não é ser cheio do Espírito Santo, isso não é ser batizado no Espírito Santo, não é? Ser batizado é ser imerso, é estar envolto, tomado pelo Espírito Santo. E que você então possa querer isso, né? As pregações, os louvores, eles têm muito essa função de te levar a refletir sobre a sua vida, para que você possa então acabar tendo esse sentimento, esse desejo de você mudar, né? E aí fica ao seu critério, né? Você é que pode olhar para você mesmo e pode então pensar naquilo que você deseja para você. O que é que você deseja para você? Você quer ser cheio de Deus?
você quer que as pessoas olhem para você e te vejam como uma pessoa de Deus, você tem que mergulhar no Espírito Santo. Você tem que deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Se você realmente quer ser uma pessoa que transmita o Evangelho de Jesus, você tem que permitir que o Espírito faça essa obra em você. Você tem que permitir que essa transformação venha. E lembre-se, isso não é uma obra da igreja, não é uma obra de pastor, não é uma obra do professor da escola bíblica. Isso é uma obra que vem pelo Espírito Santo do Senhor, não é? É Deus quem faz em nós, é Deus que me muda. Mas só para terminar e depois você não achar que eu te enganei, né? Porque às vezes as pessoas são enganadas assim com sutileza. Deixa eu te explicar. Eu vejo muitas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender, não é? E algumas orações e alguns testemunhos que a gente ouve assim, a gente percebe claramente que as pessoas não entenderam nada do que é o Evangelho, nada do que a Bíblia diz. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa obra que Deus vai fazer em você, tem algumas coisas que você precisa de ajudar Ele, não é? Por exemplo, o perdão que eu disse, né, que é o ponto principal da nossa vida, que você precisa perdoar. Não adianta você fazer um ar de santidade. Ô Senhor, me ajude a perdoar. Ele mandou você fazer, tá? Ele mandou você fazer. E é a condição de você se chegar a Ele. Se você faz uma oração dessa, a primeira coisa que você está dizendo é que você está separado dele. A primeira coisa que você está dizendo é que há essa divisão, que Ele não pode te ouvir, porque você não perdoou. Então, é você quem precisa perdoar. A igreja, muitas vezes, acreditava no dom de amar, né? Que algumas pessoas tinham um dom de amar. Você tem o dom do amor. E isso não condiz com uma realidade bíblica, tá, irmãos? Pode ser que alguma pessoa tenha muita facilidade, nasceu num lar, a sua educação, sua forma de vida pode ser propícia para que ele ame, mas não é um dom, né? O amor não é um dom. O amor é um mandamento. Então você tem que amar. Se quiser servir a Deus, você não tem escolha. Ou ama ou não serve. Isso é um mandamento. Ou você obedece o mandamento ou você não é servo de Deus. Não tem meio termo. Então não é um dom. Não fique orando pelo dom de amar. Ame. Não fique esperando que Deus vai te dar uma capacidade especial de amar. Ele já deu essa capacidade para você amar. Agora você tem que tomar a decisão, né? E ame não ao seu ponto de vista. Ame igual Jesus te amou. Você sabe que Jesus te ama? Você aprendeu isso? Você consegue sentir o amor de Deus na sua vida? É dessa forma que Deus quer que você ame. Olhe para mim, não é? Eu sei que eu sou bonitão, tal, mas não foi por isso que Jesus me escolheu. E nem é por isso que Ele me ama. Se eu tiver que amar alguém como Jesus me amou, ou como Jesus me ama, eu sei que eu vou ter trabalho. Por que eu vou ter trabalho? Porque Jesus me amou. A Bíblia diz que eu era inimigo dele. Não era amigo, não era parceiro. A Bíblia diz que eu era inimigo dele quanto ao meu entendimento. Então eu era inimigo. E ele me amou assim. Porque ele me amou primeiro. Se eu não o conhecia, como é que eu podia amar? Não podia, né? Ele me amou assim. Ele me amou conhecendo todos os meus defeitos. Todos. Ele me amou sabendo que eu tinha problemas psicológicos. Não é que eu era um paciente psicológico, né? Mas eu tinha problemas na minha mente, nos meus pensamentos, na minha formação. Ele me amou sabendo que eu tinha fraquezas. Ele me amou sabendo das minhas incapacidades e do trabalho que ele teria para fazer essa obra em mim, para me batizar no Espírito Santo. Então ele sabia tudo isso. Não foi uma coisa que alguém enganou Jesus. Não dá para enganar Jesus. Ele nos conhece. Ele conhece a ira, ele conhece a raiva, ele conhece os medos, ele conhece o desejo de obedecer e ele conhece quando a gente quer negociar com ele só por barganha. Então ele nos conhece melhor do que nós às vezes.
não é? Porque tem gente que não se conhece, então ele conhece nós melhor do que nós mesmos. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba, talvez seu pastor não te ensinou ainda, e talvez ele também não saiba. Deus me amou e um dia ele conseguiu me convencer do seu amor. Um dia eu fui para a igreja, aceitei Jesus, me batizei. Hoje eu não consigo lembrar se naquela época eu tinha perdoado todo mundo, porque eu não lembro de ter tido um estudo assim, não é? Mas eu tive que perdoar. Hoje eu posso dizer para você que eu não tenho mágoa. Algumas coisas acontecem, me entristece, mas eu perdoo, né? Alguém disse que é uma questão de sabedoria isso, e eu faço isso porque eu acho que não vale a pena guardar mágoa de ninguém. É um câncer que vai me matar, não matar a pessoa que me ofendeu. Mas eu oro às vezes, né? Não sou quem, acho que foi Martim Lutero que disse que orava às 4 primeiras horas do dia. Eu não tenho essa capacidade, não sou um orador assim. Não sou como Davi, que orava 7 vezes ao dia, se apresentava ao Senhor 7 vezes ao dia. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, não é? Não sou 100% não. Mas deixa eu falar uma coisa de como Jesus me amou. Jesus me amou sabendo que eu iria errar contra ele, depois de batizado. Depois de ungido a pastor, Jesus sabia que eu ia errar contra a santidade dele. Depois de me dar a honra de ser ungido a pastor, ele sabia que eu ainda vou errar. E hoje, eu tenho a certeza que se nós estivéssemos conversando com Jesus, ele diria para mim assim: Alexandre, eu te amo. E eu falaria para ele assim: mas eu sou tão errante, Senhor. Ele vai dizer: eu te amo. E amanhã, se eu errar, Jesus não deixa de me amar. Não deixa. Eu não uso isso como desculpa para eu errar, viu, irmãos? Minha mente não está cauterizada. A minha maior dor é ter que chegar diante de vocês e dizer assim, ó, eu sou imperfeito. É a minha pior dor. Sei lá, espinho na carne é esse, é ser imperfeito. Mas Deus não vai me lançar fora, como não vai lançar você fora, não é? Você começa a caminhar e a possibilidade de você errar é grande. A possibilidade de que você venha a pecar contra Deus, mesmo depois de sendo batizado, mesmo depois de conhecer o Evangelho, é grande. A Bíblia diz que não há homem que não peque, mas Ele te ama a si mesmo. E é assim que você deve amar as pessoas, sem desistir, sem abrir mão, não é? A Bíblia tem muitos ensinamentos sobre isso, quem sabe um dia a gente fale mais sobre isso. Mas é isso. Nós, como igreja, nós conseguimos te levar para a igreja, conseguimos batizar você na água e dar ali o suporte, né, através da pregação, através da escola bíblica e do próprio aconselhamento pastoral. Nós conseguimos te dar o suporte para que você chegue a Deus e Deus então faça essa obra de batizar você no Espírito Santo, de imergir você no Espírito Santo. Para quem não conhece, né, tem uma música, eu acho que o nome dela, eu sou muito ruim disso, né, mas o nome dela eu acho que é Eu Navegarei, né? Então você procure no YouTube e veja lá que bacana que ela fala, que é uma canção que diz assim, segura aí, hein? Eu navegarei no oceano do Espírito. Então é isso mais ou menos que Deus quer fazer, é que você navegue nas águas do Espírito, né? Que você mergulhe nessas águas do Espírito Santo e deixe Ele te levar, deixe que Ele molde você, deixe que Ele te traga paz, deixe que Ele te traga alívio, deixe que Ele te traga cura, deixe que Ele te traga felicidade, deixe que Ele te encha com o seu amor, deixe que Ele revele para você, né, a verdade de quem tu és, a verdade dos planos de Deus na sua vida. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, não é? Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador. É ele quem vai nos convencer de que as coisas que nós estamos fazendo são erradas. É ele quem vai nos moldar. Essa obra de mudança da velha criatura para o novo ser, ela é feita pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então, deixe que Jesus te leve a esse universo, né? Vida espiritual é você ser humano, mas ser as suas atitudes mudadas pelo Espírito Santo. Bom, se você gostou até aqui, fale para alguém,
né? Quem sabe amanhã tenha mais pessoas presentes. Tem muita gente que entra que eu não consigo cumprimentar. E eu acho injustiça querer falar alguns nomes e depois esquecer dos outros. Então eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Nós temos um canal no YouTube também, se você quiser ir lá se inscrever, compartilhar, essas coisas, a gente fica feliz e agradecidos a você. Amém? Então eu posso fazer uma oração rapidinho? Senhor Deus, que o Senhor nos leve a mergulhar no Espírito Santo, a sermos imergidos pelo Senhor, para que a nossa vida seja tomada por Ele, que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas próprias palavras, Senhor, tenham a marca do Espírito Santo, a marca do Senhor, para que a gente possa levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, a todas as criaturas, Pai, às crianças, aos anciões, aos jovens, aos pais, às mães, os filhos, enfim, Pai, a todo ser que habita sobre a face da terra, para que a tua palavra, Senhor, possa salvar e o teu Espírito possa transformar em verdadeiros filhos do Senhor, Pai, que te adorem em espírito e em verdade. Abençoa essa pessoa, Senhor, que ouviu essa ministração e que o Senhor trabalhe sobre ela. Que o Senhor leve paz, saúde e que a sua presença seja notória, Pai, sobre a vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã às 10h30 eu estou de volta, se Deus nos permitir. Beijo no coração de todos.